4 motivos para você fazer a leitura orante da Palavra de Deus todos os dias. Olá, amigo catequista. Olá, amiga catequista. Aqui é o Assis, do canal Amar o Amor. Seja muito bem-vindo a esse nosso vídeo. Você, como um bom catequista e que leva muito a sério essa grande missão que Deus te deu e exerce de maneira muito competente esse bonito ministério, certamente você é uma pessoa que se preocupa com a sua espiritualidade, se preocupa com a sua relação, com a sua comunhão com Deus, e também você se preocupa com o desenvolvimento na fé de seus catequizandos ou dos seus catecúmenos. Então talvez você já seja uma pessoa que faça a leitura orante da Palavra de Deus. E parabéns! Então nesse vídeo nós vamos te dar motivos para você continuar fazendo isso e procurar cada vez mais experimentar as riquezas desse hábito tão proveitoso que é fazer a leitura orante da Palavra de Deus. E certamente nós queremos também levar esse hábito para dentro dos nossos encontros da catequese, porque nós sabemos que é por meio da Palavra de Deus que os nossos catequizandos ou os nossos catecúmenos, eles terão a oportunidade de entrar nesse bonito processo de iniciação da vida cristã. E os nossos encontros catequéticos também se tornarão cada vez mais encontros com inspiração catecumenal, que ajudarão os nossos catequizandos a experimentarem, a fazerem a experiência do encontro pessoal com Cristo, do encontro pessoal com o seu Salvador. Então vamos lá. Motivo número 1, a Palavra de Deus, ela é transformadora. Isso mesmo. À medida que nós vamos com muita sinceridade no nosso coração, à medida que a gente lê, que a gente medita, que a gente responde e que a gente descansa na Palavra de Deus, nós vamos permitindo que um processo de conversão, um processo de transformação aconteça em nossas vidas. A gente pode até comparar esse processo como colocar uma mangueira com água limpa dentro de uma caixa d'água cheia de lama. À medida que a água limpa vai entrando na caixa d'água, ela vai expelindo a sujeira que tem dentro dessa caixa d'água. Então, gradativamente, a água suja é expelida. Gradativamente, a água limpa vai tomando de conta do reservatório, vai tomando de conta dessa caixa d'água. Não é mesmo? Então, da mesma forma, acontece um processo muito parecido acontece quando nós diariamente nos confrontamos com a Palavra de Deus. A Palavra de Deus, ela vai enchendo os nossos corações, que pode ser de repente um recipiente cheio de água suja, e a Palavra de Deus vai nos limpando, vai nos transformando, vai expelindo aquilo de ruim que nós temos, uma vida de pecado, uma vida de transgressões, uma vida afastada da graça de Deus. E a Palavra de Deus vai então transformando o nosso coração em um ambiente cheio de vida, cheio de graça, cheio de alegria, cheio realmente daquilo que a Palavra de Deus nos traz, que são os pensamentos divinos. Então esse já é um motivo muito forte para que nós possamos fazer a leitura diária da Palavra de Deus. Motivo número 2, nós nos tornamos presença de Deus na vida das outras pessoas. É isso mesmo. Quando nós nos familiarizamos com os pensamentos de Deus, nós vamos nos tornando parecidos com Deus. Quando nós nos relacionamos, quando nós entramos nesta comunhão, nessa intimidade com Deus, nós nos tornamos parecidos com Deus. É como num relacionamento. Num relacionamento, é comum nós percebermos que nós aos poucos vamos pegando, quando nós convivemos muito com a pessoa, aos poucos nós vamos pegando os trejeitos, os predicados verbais da pessoa. Eu vejo, por exemplo, que no meu relacionamento com a minha esposa,
Eu hoje uso algumas expressões que eu não usava antes de conhecê-la, mas passei a usar por conta da convivência. E da mesma forma com ela, ela usa algumas expressões que são minhas, que não eram dela, mas ela usa por conta da convivência que ela tem hoje comigo. Então é isso que a gente percebe também quando quando nós nos encontramos com Deus todos os dias na Sua palavra, nós vamos pegando o jeito de Deus. Nós vamos nos afeiçoando com o jeito de Deus ser, com o jeito de Deus pensar. E as outras pessoas percebem isso. Elas percebem que nós estamos fazendo mudanças, que nós estamos nos transformando e que nosso jeito de falar, nosso jeito de pensar, até o nosso tom de voz, o nosso comportamento, as nossas maneiras vão mudando, porque nós estamos mais parecidos com Deus. Portanto, nos tornamos presença de Deus na vida das pessoas. Vamos então agora para o terceiro motivo. A leitura diária da Palavra de Deus nos leva a uma união com Deus. Quando nós lemos a Sagrada Escritura todos os dias, nós entramos num processo de relação com Deus. Nós transcendemos de nós mesmos. Saímos, deixamos de nos considerar o centro das atenções e colocamos Deus no centro das atenções, nesse processo de relação íntima com Deus. Então, esse é um motivo muito interessante, porque a partir do momento que a gente passa a ter essa união com Deus, nós nos abandonamos de nós mesmos e começamos então a aceitar cada vez mais a vontade de Deus na nossa vida. Então, agora, quarto e último motivo, parecidos com Deus. Nós começamos a ser imitadores de Deus. Começamos a amar como Deus ama, a pensar como Deus pensa, a agir como Deus age, porque nos tornamos então parecidos com Ele, porque Deus é amor, porque Deus é misericordioso, porque Deus, Ele sempre age pelo bem de todos. Então nós passamos a imitar a Deus em todos esses aspectos. E à medida em que nós então começamos a imitar a Deus em todos os aspectos, nós tornamos pessoas mais misericordiosas, pessoas mais perdoadoras, pessoas mais tolerantes, pessoas mais abertas, né, a compreender a situação do outro, mais sensível para com a dor do outro. Então veja que esses 4 motivos são suficientes para nós sermos assíduos leitores da Palavra de Deus. Nós, por meio da Palavra de Deus, nós somos transformados, nós entramos num processo de conversão. Por meio da leitura assídua da Palavra de Deus, nós nos tornamos presença de Deus na vida do nosso irmão, nós entramos num processo de relação íntima com Deus e, por fim, nós nos tornamos imitadores de Deus. Evidentemente que existem muitas outras razões para você querer ser um leitor da Palavra de Deus, mas nós quisemos trazer esses 4 pontos para vocês hoje. Então, meu irmão e minha irmã, catequista por vocação, tenha este hábito, alimente-se diariamente da Palavra de Deus, para que você possa se fortalecer, para que você possa realmente ser esta voz que ecoa em todos os cantos, em todas as partes, em todos os ambientes em que nós estamos. Lá no seu encontro, faça uso da Palavra de Deus. Leia a Palavra de Deus de maneira orante com os seus catequizandos em todos os encontros. Faça-os amar a Deus por meio da Palavra dele. E certamente muitos e muitos benefícios nós tiraremos. Muito obrigado por ter acompanhado, por ter ficado conosco até aqui. Se você gostou deste conteúdo, deixa aí o seu like. Comente também o que você achou. Presente para nós aí como que você... compartilhe conosco como você tem feito essa experiência de leitura orante na sua preparação pessoal, nos seus encontros catequéticos.
E assim nós vamos poder trocar essas experiências que são tão valiosas e são tão ricas. Se inscreva neste canal e compartilhe com outras pessoas esse conteúdo se você achou ele importante. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos